Olá! Nesse vídeo, irei ensinar como usar as estruturas de repetição junto com as matrizes. Primeiramente, vamos definir dois valores, um para a quantidade de linhas e um para a quantidade de colunas. Como vimos no último vídeo, é uma maneira muito eficiente de mudar os valores que se repetem constantemente. Então vamos definir aqui num linhas e num colunas. E vamos definir um valor. Vamos começar com 3 aqui. Então, dessa maneira, sempre que quisermos representar a quantidade de linhas, podemos usar num linhas. E sempre que quisermos representar a quantidade de colunas, podemos usar num colunas. Agora, vamos criar uma matriz de caracteres. Ela vai ter num linhas e num colunas. Então, dessa maneira, temos uma matriz de dimensão 3 por 3, porque num linhas vale 3 e num colunas também vale 3. Agora, se quisermos imprimir cada posição dessa matriz, temos que fazer um printf e colocar 1%c para cada posição da matriz. Então, vamos fazer isso. Agora, temos que falar para o printf o que vai entrar em cada %c, que nesse caso vai ser a posição da matriz. Então, dessa forma, temos a impressão de cada posição da matriz. Como a matriz é 3 por 3, ela vai ter 3 linhas, que é a linha 0, a linha 1 e a linha 2. E para cada linha tem 3 colunas, que é 0, 1, 2 para a posição 0, 0, 1, 2 para a posição 1 e 0, 1, 2 para a posição 2. Então, vamos executar e ver que vai imprimir normalmente. E tá lá, imprimiu cada posição da matriz e, como podemos perceber, temos valores aleatórios. Ele imprimiu aqui um caractere, mas os outros aqui ficou em branco, porque ele não conseguiu exibir. E isso aconteceu porque não preenchemos a matriz antes de imprimir. Então ele pegou o que já estava lá. Mas antes de fazer isso, vamos automatizar a impressão da matriz, pois dessa forma estamos fazendo manualmente. Estamos passando no printf todas as posições da matriz. Essa matriz aqui é 3 por 3, mas se fosse 5 por 5, 10 por 10, 100 por 100, seria ineficiente. A gente tem que copiar isso aqui, sei lá, 1 milhão de vezes ou 10 mil vezes, dependendo da quantidade de linhas e colunas da matriz. Então, da mesma forma que fizemos no vídeo de vetores, temos que primeiramente anotar as sequências, que nesse caso são duas, as de linha e as de coluna. Então, estamos dizendo que para cada linha temos 3 colunas. Então, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2. Igual fizemos aqui embaixo. Agora temos que pensar como iremos fazer para incluir a estrutura de repetição nesse problema. Como podemos perceber, temos que manter a posição da linha e percorrer todas as colunas. Mantém o 0, percorre 0, 1, 2. Mantém o 1, percorre 0, 1, 2. Mantém o 2 e percorre 0, 1, 2. Então, vamos criar uma estrutura de repetição para percorrer as linhas. Como eu disse no último vídeo, a melhor estrutura para isso é o for. Mas vamos fazer primeiro com o while e depois faremos com o for também. Dentro dos parênteses, temos que colocar uma condição de saída. Como queremos percorrer todas as linhas, temos que ter uma variável para saber em qual linha estamos. Vamos iniciar com 0, pois a primeira linha é a posição 0. Agora vamos colocar a condição. Queremos que pare de executar quando a linha for igual à quantidade de linhas que estamos armazenando em num linhas. Então, linha diferente de num linhas. Então, enquanto for diferente, a gente quer executar o que a gente passar dentro das chaves. Então, o que queremos fazer? Queremos imprimir a nossa matriz, então vamos colocar o printf com a matriz. E como já temos linha aqui, podemos passar linha aqui dentro. Só que ainda falta a coluna. Então agora temos que incrementar o valor da variável linha, senão vamos sempre ficar na mesma linha. Como ela começa em 0, a linha aqui em cima começa em 0, vamos sempre continuar em 0, todas as vezes que executar aqui. E não é isso que a gente quer que execute a primeira linha, depois a segunda, depois a terceira. Então vamos incrementar a linha aqui embaixo.
Dessa forma, estamos percorrendo cada linha da matriz. Só que queremos percorrer as colunas também. Então, vamos criar uma variável para as colunas. E vamos iniciar também com 0, pois a primeira coluna é a posição 0. E vamos colocar a variável aqui. E também temos que incrementar a coluna, porque queremos que aumente a linha e aumente a coluna. Então, por enquanto, temos algo parecido com isso. Estamos começando a linha com 0 e a coluna com 0 também. Então, ele vai entrar aqui, porque a linha é diferente de num-linhas. Num-linhas é 3, então o 0 é diferente de 3. Ele vai entrar aqui e vai imprimir a primeira posição da matriz, que é 0, 0. Aí, ele vai aumentar linha e coluna ao mesmo tempo. Então, a gente vai estar imprimindo linha 0, coluna 0, depois linha 1, coluna 1. E não é isso que a gente quer que imprime 0, 0, depois mantenha a linha no 0 e imprima o 1. Depois somente a coluna e imprima o 2. Aí só depois que vai aumentar as linhas. E como podemos fazer isso? Temos que pensar que uma matriz, na verdade, é um vetor de vetores. Para percorrer um vetor, basta fazer uma estrutura de repetição. E com essa estrutura que temos, estamos percorrendo o vetor de linhas. Agora precisamos percorrer o vetor de colunas. Então, basta colocar uma segunda estrutura de repetição dentro dessa. Só que agora temos que percorrer as colunas. Então, vamos utilizar a variável coluna. Então, enquanto a coluna for diferente do número de colunas, queremos que execute o que está aqui dentro. Agora, basta colocar esse printf aqui dentro e também o incremento da coluna. Porque se a gente não colocar o incremento aqui dentro, ele nunca vai ser diferente. Então, ele vai ficar aqui infinitamente imprimindo a mesma posição toda hora. Então, temos que jogar o incremento para dentro do while das colunas. Mas ainda temos um problema. Vamos analisar o que irá acontecer. Na primeira execução, a linha e a coluna vai estar com 0. 0 e 0. Então, no primeiro while, vai ser feito o teste. Linha diferente de num-linhas? Sim, porque linha é 0 e num-linhas é 3. Aí ele vai vir para o segundo while. Ele vai perguntar, coluna, que é 0, é diferente de num-colunas, que é 3? Sim. Então, ele vai executar aqui dentro. Então, ele vai imprimir a matriz na posição linha, que é 0, e coluna, que é 0 também. Aí, ele vai aumentar coluna em uma unidade. Então, aumentou aqui. E vai voltar aqui para cima de novo e vai perguntar, coluna é diferente de num-colunas? Sim, porque num-colunas é 3 e coluna é 1. Então, ele vai imprimir novamente, só que dessa vez na posição 0, 1 da matriz. E vai incrementar a coluna de novo. Então, coluna vai para 2. Ele vai perguntar, coluna é diferente de num-colunas? Ainda é. Num-colunas é 3 e coluna é 2. Então, ele vai executar de novo, vai imprimir a matriz na posição linha, que é 0, e coluna, que é 2. E vai incrementar de novo em colunas. Então, coluna vai para 3. Aí, agora, ele vai perguntar de novo. Coluna, que é 3, é diferente de num-colunas, que é 3 também? Não, eles são iguais. Então, ele vai sair desse while e vai incrementar a linha. Então, ele vai vir aqui, incrementou para 1. Aí, vai voltar aqui para cima. Linha, que vale 1, é diferente de num-linha, que é 3? É. E vai executar o que está aqui dentro. Aí, quando chegar aqui, ele vai perguntar de novo. Coluna, que é 3, é diferente de num-colunas, que também é 3? Não. Então, ele não vai executar aqui de novo. Ou seja, a gente só vai ter impresso essa primeira sequência aqui. 0, 0, 0 e 0, 1, 2. 0 com 0, 0 com 1 e 0 com 2. Que é na primeira linha. A partir da próxima, não vai imprimir porque aqui é 3, o valor de colunas. Então, ele nunca vai entrar aqui de novo. Só vai entrar na primeira vez. E como fazemos para arrumar isso? Como queremos que toda vez que troque de linha, que é o que acontece quando termina a execução desse while, executou todas essas vezes aqui, ele troca de linha. Queremos que a coluna volte para 0. Então, basta fazer com que a variável coluna receba 0 depois que terminar o segundo looping, que é esse daqui. Então, junto com o incremento de linha, a gente volta a coluna para 0. Dessa forma, quando sair daqui, a coluna vai estar em 3, a linha vai estar em 0. Aí saiu daqui, o que vai acontecer? Coluna vai para 0 de novo e linha vai para 1. Aí terminou todas as execuções aqui, coluna vai estar em 3. Então ele vai sair daqui, vai zerar a coluna de novo e vai aumentar a linha. Vai fazer o mesmo processo, executou aqui,
coluna ficou em 3, saiu, coluna recebe 0 de novo e linha recebe mais 1. Aí quando ele perguntar aqui de novo, vai ser diferente e vai sair. Então agora imprimimos a linha 0, a linha 1 e a linha 2. Dessa forma, automatizamos a impressão da matriz, independente das dimensões dela. Se a gente trocar aqui em cima de 3 para outro valor, ele vai mudar o tamanho da matriz e, como a gente está usando essa variável para comparar, essa variável entre aspas, né, porque não é uma variável, a gente trocando aqui já funciona normalmente, independente dos valores que tiverem aqui. Então vamos executar e ver que vai ser impresso normalmente. E tá aqui, ó, imprimiu 2 vezes. Essa impressão aqui foi com o while e essa aqui foi com printf. Não está muito claro, pois imprimimos lixo de memória. Então vamos usar essa mesma lógica, só que para preencher a matriz com valores. Vamos copiar e colar essa mesma estrutura. Vamos tirar isso aqui porque não precisamos mais, né? Já automatizamos. E antes de imprimir, a gente vai usar esse aqui para imprimir e esse aqui para preencher. Então vamos só trocar o preenchimento. Em vez de imprimir, a gente quer que faça outra coisa, quer que preenche as posições da matriz com um valor. Vamos colocar um underline. Então cada posição da matriz aqui em cima vai ser preenchido com underline e depois aqui vai ser impresso. Só que agora temos um problema. Quando chegar na hora de imprimir, que é esse while, não será impresso. Vamos executar para ver. E tá lá, não foi impresso nada. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque quando sai do primeiro looping, o valor da linha vai continuar com o valor antigo, que nesse caso será o valor 3. Então a linha aqui, ó, vai sair desse looping aqui com o valor 3. E quando chegar nesse aqui, não vai ser diferente. Linha vai valer 3 e num linhas também vai valer 3. Então ele não vai entrar nesse looping, por isso não vai ser impresso. Então, temos que atribuir 0 para a linha antes de chegar nesse while. Então, é só colocar aqui no meio, linha, recebe 0. Agora sim, se executar, vai ser impresso um underline, que a gente colocou aqui em cima, para cada posição da matriz. E tá lá, ó, imprimiu um underline para cada posição. Agora, vamos substituir os loopings da impressão, que é esses 2 whiles, pelo looping for. E vamos ver que é melhor para trabalhar com matriz e com vetores também, usando o for ao invés do while. Agora temos que preencher cada parâmetro do for. O primeiro for será a representação das linhas da matriz. Então vamos colocar a inicialização. Vamos colocar a condição, que vai ser a mesma do while. E o incremento, que também vai ser o mesmo. Agora vamos fazer o segundo for, que vai ser bem parecido. Vamos pôr a inicialização, a condição e o incremento. Agora basta colocar o printf, que também vai ser o mesmo do while. E como cada for está executando somente um comando, ó, esse for só tem um comando dentro dele, que é esse outro for. E esse for só tem um comando dentro dele, que é esse printf. Então podemos tirar as chaves. Então vamos colocar um printf aqui, para não imprimir embolado quando for executar. E quando executar agora, vai ser impresso 2 vezes a matriz. Um com o while e um com o for. E tá lá, imprimiu 2 vezes. Esse aqui foi o do while e esse aqui foi do for. Agora, vamos fazer ser impresso igual uma matriz, pois estamos imprimindo como se fosse um vetor, uma posição na frente da outra. Vamos começar mudando o while, depois fazemos a mesma alteração no for. Para imprimir cada linha em uma linha separada, basta colocar um _n depois de imprimir todas as colunas dessa linha. Então, o que é responsável aqui no while por imprimir as colunas? É esse while aqui de dentro. Então, depois que terminar de imprimir todas as colunas, a gente quer que joga uma linha para baixo. Porque a gente não quer que continue imprimindo um na frente do outro. Então, basta colocar um printf aqui com um _n. Dessa forma, ele vai imprimir a primeira, a segunda e a terceira coluna da primeira linha e vai dar um _n. Depois vai imprimir a primeira, a segunda e a terceira coluna da segunda linha e vai dar um _n. Depois vai imprimir a primeira, a segunda e a terceira coluna
da terceira linha e vai dar outro contra barra N. Então vai ficar uma linha separada da outra. Não vai ficar tudo um na frente do outro. Vamos executar e ver que isso vai acontecer. E tá lá, ó, imprimiu as 3 colunas da primeira linha, aí saltou uma linha, imprimiu as 3 colunas da segunda linha, saltou outra linha, imprimiu as 3 colunas da terceira linha e saltou outra linha. Aí saltou mais 2 linhas nesse printf aqui e agora imprimiu o for. Só que o for também está imprimido um na frente do outro. Então vamos colocar para imprimir um embaixo do outro, igual esse. Vai seguir a mesma lógica. Como a gente quer imprimir um contra barra N depois que termina a execução de todas as colunas, basta colocar um contra barra N depois desse for aqui. Esse for aqui representa as colunas. Então depois que executar esse, a gente põe um contra barra N. Só que se a gente só colocar aqui um printf com contra barra N, esse printf não está dentro de nenhum desses dois. Porque lembrando novamente, o for só executa o próximo comando. O while também. O próximo comando desse for é esse outro for. E o próximo comando desse for é esse printf. Então isso aqui, mesmo que está alinhado os dois, ele não está dentro nem desse nem desse. Então para arrumar isso, temos que colocar o escopo e jogar aqui para dentro. Agora, qual comando que esse for está executando? O escopo, que é um bloco de comando. E esse bloco de comando tem esse for e esse printf. Esse for executa esse printf e esse for aqui de fora está executando esse for e esse printf. Então esse printf aqui está fora desse segundo for, que é o que a gente quer. Quer que executa todas as colunas e depois executa o printf. Aí volta, executa todas as colunas de novo, depois o printf. Então se executar agora, tanto esse como esse vai ter o mesmo resultado. E tá lá, ó, imprimiu como se fosse uma matriz 3x3 e aqui também como se fosse uma matriz 3x3. Então é isso aí. Agora temos conhecimento suficiente para fazer alguns jogos simples. Tente fazer um jogo da forca, ou um jogo da velha, ou algum outro jogo que você acha que dê para fazer com o conhecimento que temos até aqui. No próximo vídeo, vou ensinar a fazer um jogo da velha. Então é isso aí. Valeu por assistir. Falou!